Oi, sejam bem-vindos de novo. Hoje eu vim trazer um caso bem específico, um caso que eu tive que dar uma bastante procurada para conseguir entender um pouco sobre o que acontece. Espero que vocês gostem, então já peço aqui no começo que você curta e compartilhe esse vídeo e vamos lá. Então, o caso de hoje é um caso bem antigo, na verdade. Mas eu preferi trazer eles pra vocês porque eu achei uma história bem interessante. Ele não é um caso que dá medo, mas é um caso bem interessante pra se descobrir. Então hoje eu vou falar sobre Emily Seig. Eu não sei se o sobrenome se pronuncia assim, porque é um sobrenome russo, mas eu acho que a pronúncia é assim. Ela era professora, então ela era uma ótima professora. Ela estudou, se tornou professora, então ela dava muitas aulas e todo mundo adorava ela. Todo mundo falava que ela era uma pessoa incrível e super talentosa. Só que ela mudou de escola em 16 anos de profissão, ela mudou de escola 19 vezes. O que é muito pra época. Na época não era se acostumado a trocar tanto de escola assim como ela trocou. Em 1845, ela tinha 32 anos e ela começou a dar aula num pensionato. Eu não vou lembrar o nome, mas se eu lembrar, eu coloco aqui embaixo para vocês escrito. Só que esse pensionato era tipo um colégio, meio que um colégio interno só para meninas. E ela dava aula lá para as meninas. Só que algumas coisas começaram a acontecer. Tipo, algumas coisas bizarras começaram a acontecer com ela. E daí as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo realmente com ela. Todo mundo achava que ela tinha aparentemente, né? Todo mundo achava que ela tinha um caso chamado doppelganger. O que é um doppelganger? É uma cópia sua. Tipo, é um gêmeo idêntico seu. Entende? É uma cópia andante, no caso. Então, tipo, todo mundo achava que ela tinha isso, porque ela agia de uma maneira muito estranha, só que ela não sabia, entende? Então as outras pessoas viam, mas ela não via. Algumas pessoas dizem que quando você vê o seu doppelganger, significa que a sua morte está perto, e que também podemos usar como fato de... eu fui em tal lugar. Tipo, um amigo seu chega e fala assim, eu fui em tal lugar e tinha uma pessoa idêntica a você lá. Só que você não tava nesse lugar, só que essa pessoa tem certeza que era você. Pode ser teu doppelganger que estava lá naquele lugar. Só que todo mundo fala que só quem consegue ver o doppelganger é a pessoa que tem. No caso, só eu consigo ver o meu doppelganger e só vocês vão conseguir ver o de vocês. O que levantou suspeitas um pouco tempo depois. A primeira vez que aconteceram de ver ele, ela estava dando aula para uma turma de 15 meninas, se eu não me engano. E as alunas viram o seu fantasma, no caso do lado dela, e ela estava dando aula, né? Tava escrevendo no quadro, e essa doppelganger, no caso, essa cópia gêmea dela, tava fazendo exatamente a mesma coisa, tava escrevendo no quadro. Só que como ela era uma fantasma, ela não tinha giz na mão, mas ela tava exatamente do lado, imitando os mesmos movimentos. Só que, como elas achavam, por ser alunas muito novas, elas achavam que era só a irmã gêmea da professora fazendo graça. Nesse pensionato onde ela morava, no caso, onde ela dava aula, todos eles moravam lá, professores, diretores, alunos. A certa vez também ela estava na hora do almoço, assim, comendo, e do nada apareceu a irmã gêmea dela atrás dela fazendo exatamente os mesmos movimentos. Ela estava comendo e a irmã fazia exatamente os mesmos movimentos, né? O fantasma fazia exatamente os mesmos movimentos. Como eu já disse, as crianças que viram acharam que era só a irmã gêmea da professora, tipo, fazendo graça, né? Então, só que toda vez que essa irmã dela aparecia, ela ficava um pouco mais fraca, ela se tornava um pouco mais vulnerável, ela gastava, parecia que estava roubando a energia dela. A Emily não via, como eu já tinha dito, só as outras pessoas que viam, né, no caso. No começo, esse clone, vamos citar como clone, ele imitava a Emily.
Tipo, ela tava dando aula e ele aparecia fazendo exatamente a mesma coisa. Ela foi comer, ele aparecia fazendo exatamente a mesma coisa. Só que do nada, esse clone resolveu que ele tinha vida própria. Que ele queria fazer o que ele quisesse. Então, certa vez, em 1846, 42 alunas estavam do lado de fora da sala esperando seu professor de costura. Nisso, seu professor chegou e elas viram que a professora Emily, no caso, estava no jardim. Pela janela, elas viram que ela estava passeando pelo jardim. E daí, apareceu, o professor teve que sair, né, no meio da aula para fazer, não sei o que, ele teve uma emergência e teve que sair. Nisso, esse clone da professora entrou e sentou na mesa, como se fosse dar aula. Só que as alunas acharam que era ela, só que elas começaram a perceber que a professora estava lá no jardim. E a outra estava aqui sentada na frente delas para dar aula. Algumas alunas tentaram se comunicar com ela, mas ela não respondia. Até que 2 das alunas resolveram tentar tocar nela. As alunas diziam que quando mais elas tentavam chegar perto, parecia que tinha um campo, sabe? Tipo uma bolha, assim, que não deixava. E enquanto uma delas conseguiu tocar no fantasma, no caso. E quanto mais ela conseguia tocar nela, o fantasma ia desaparecendo, até sumir totalmente. E elas ficaram super assustadas, né, também, tipo... Do nada aparece o fantasma e do nada o fantasma some, né? Elas ficaram assustadas, então elas contaram aos professores e aos diretores. E quando questionada, a Emily disse que sim, ela estava no jardim aquele dia e ela estava pensando que ela gostaria muito de dar aula de costura para as alunas. Então, né, é como se esse doppelganger dela, essa cópia dela, estivesse fazendo a vontade dela, porque ela pensou que queria dar aula e ela foi lá e entrou na sala, então, para dar aula. Ela também fala que ela nunca viu essa irmã gêmea dela e que em alguns momentos ela se sente mais cansada e parece que estão sugando a energia dela, como se o fantasma estivesse sugando a sua energia, né? Só que as pessoas naquela época não falavam sobre isso, não falavam sobre nada disso, porque era considerado algum tipo de bruxaria, né? Então eles não falavam sobre isso, né? Não falavam. Os pais dela também já tinham visto, mas não falaram. E uma colega de quarto dela disse que viu essa doppelganger saindo do corpo dela enquanto ela tava dormindo. Né? Então, uma aluna dela pegou e contou pros seus pais o que tinha acontecido. Então, os pais pegaram e começaram a dar em cima da diretora pra diretora tirar essa professora de lá, que ela era perigosa para os alunos. Só que a diretora não fez nada, porque o fantasma, no caso, não tava fazendo mal pra ninguém, ele só tava lá. Tipo, ele não fez mal pra ninguém, não tentou agredir ninguém, não fez nada, ele só tava lá. Então, tipo, ela não fez nada. Só que daí muitos pais começaram a tirar suas alunas da escola, e a diretora se viu obrigada a demitir a professora, né? Então, eu tinha falado que uma das colegas dela viu ela saindo do corpo. É como se fosse a projeção astral agora, né? Só que pra projeção astral conseguir acontecer, você tem que estar dormindo. E acontecia durante o dia. Então muitas pessoas achavam que era projeção astral, que ela não conseguia controlar, ou que era tipo uma irmã gêmea mesmo, fantasma. Só que muitas pessoas usaram isso e diziam que essa irmã gêmea, no caso que elas viam, era uma irmã gêmea do mal. Contanto que quando Emily foi demitida do colégio, foi a última vez que as pessoas viram ela. Ela foi embora, tipo, ela foi, arrumou suas coisas e foi embora. Diretora, professores, alunos, pais, mães. Foi a última vez que todo mundo viu ela. Não existe registro de morte, não existe corpo, não foi achado nada. Nada. E muitos dizem que essa gêmea do mal fez alguma coisa pra ela. E aí? Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa história. Você acha que é meio louca? Você acha que é possível, sim? Cada um de nós temos um gêmeo do mal? E você me diz, o que você acha que aconteceu com a professora Emily? Ela simplesmente desapareceu? Sua irmã gêmea fez alguma coisa? Me deixa saber aqui nos comentários. Um beijo e até semana que vem. Tchau!